Salve, salve galera! Mais um dia, mais uma live e hoje vai ser bem importante. Hoje nós vamos falar de insegurança e medo. Eu vou gravar aqui. Oi Marcelo, tudo bem? Hoje eu vou falar uma live sobre insegurança e medo, Marcelo. Fica aí que a gente vai destrinchar esse assunto com meu grande amigo Renato. Renatão já tá entrando. Oi, Janaína. Hoje nós vamos destrinchar esse assunto que vai ser bem legal, que esse meu amigo, ele faz yoga, ele é professor de yoga, hipnoterapeuta, pós em neurociência. Eu já chamei ele aqui, ele já vai entrar e a gente vai destrinchar. Oi, Jana, fica aí que hoje a gente vai destrinchar esse assunto, hein? E aí, amigão? E aí, estamos aqui ao vivo? Mais um dia, mais uma live. Eu tô aqui fazendo mais uma live. Então vamos Mais uma começando mais. live. É, Sexta-feira, horário nobre. sexta-feira, horário nobre. Insegurança e medo, né? Isso aí. E Ô Renato, faz o seguinte, cara, fala o seu nome aí, pra gente começar aí, pra pelo menos se apresentar, que daqui a pouco vai começar a entrar gente aí também. Tá certo, tá certo, tá certo. Bom, boa noite aí, quem tá assistindo ao vivo, quem vai assistir gravado, coraçõezinhos. Ó, a Isso, gente não consegue dar o coraçãozinho, né, para nós mesmos aqui, injustiça. isso é Mas tudo justiça. bem. É. A Bom, Daniela, então, oi meu nome é Daniela, ela Renato. entrou aí. Hã? A Daniela entrou aí, a Aê. Daniela. Ah, Oi Dami. Daniela. E aí, Dami? Palminhas, valeu, valeu. Meu nome é Renato, Renato Cameirão, vocês verão aí meu nomezinho aqui na live. Eu sou professor de yoga, eu sou terapeuta, atuo, assim como o Leandro, com hipnose e trabalho com meditação, sou pós-graduando, tá, enrolei, fim do dia aí já fica complicado, pós-graduando em neurociências, lá pela USP, e estamos aqui para trazer um pouquinho dessa perspectiva do que é a medo, a insegurança. Certamente, se você é ser humano, o ser humano você já se sentiu inseguro de alguma forma. Então, é algo que, hora ou outra, já bateu na vida de todo mundo e tem alguns pontos que eu acho bem legais para a gente bater um papo mesmo, porque é uma mão na roda, como costumam dizer, né? E nós estava comentando aqui até um pouquinho antes que essa insegurança, nós temos, o brasileiro tem muito, né, insegurança, assim, em questão, principalmente de que os outros vão falar, né? Que sente aquela insegurança. Isso eu acho que é o que mais, acho que já tem pelo que eu vejo, já vem da nossa cultura, assim, nossa, o que quando ela fala de mim, que se eu fizer isso, fizer errado, o que vai falar, que então diz que me diz, e assim a pessoa se sente cada vez mais inseguro. Então é um assunto assim que para nós brasileiros assim é bem assim expressivo assim, né? Acho que eu já morei fora, tá? Eu já morei fora, eu morei nos Estados Unidos, já Hum, morei no Japão. legal. E nos Estados Unidos, isso aí, cara, eu não vejo que o americano sentir isso aí, não, porque o americano ele é convencido mesmo. Ele bate no peito assim e fala assim: eu sou foda. O americano é assim, tá nem aí que você tá falando, eu, eu, é incrível, cara. Até para nós, porque a nossa cultura é meio que resguardar, né, de não querer se mostrar tanto, de ser o fudidão, né? E quando eu morei nos Estados Unidos, eu senti essa minha crença, assim, né? Me bater em mim, porque eu olhava os americanos, não, que eu sou foda, que não sei o quê. Eu falo, nossa, esses caras são muito folgados, cheios de querer. A nossa crença é pensar assim, mas entre eles, é normal isso, cara. É normal. É normal ele falar isso, é normal. É que a gente tem esse costume, né, da sua cultura, né? Se o cara anda com o peito aberto assim na rua, fala, nossa, esse cara é folgado, né? Hum, Lá nos Estados Unidos, cara, é uma coisa tão natural isso, cara, porque ele se sente mesmo, né? De ser o primeiro, né? Acho que já vem desde criação. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro.
E a gente não Entendi. tem essa cultura assim muito enraizada, né, nesse sentido. É, Eu não tenho muito conhecimento sobre como que é a cultura lá fora em relação a esse tema. Nem depois você até pode comentar como que é no Japão, já que você sim, morou nos dois lugares assim, mas é engraçado. Eu estava até falando, né, conversando sobre isso após, inclusive mais cedo, sobre como que, de novo, né, eu não tenho esse conhecimento de ter uma experiência de ter morado fora. Já fui para o exterior, mas eu não, eu acho que não é o suficiente para eu ter essa percepção de algo sim, que é profundo, né? E mas é curioso notar, pelo menos essa é a minha percepção, essa é a minha experiência, das pessoas que vêm tanto por meio do yoga, assim, para um autoconhecimento, ou até para lidar com uma ansiedade, ou na própria terapia, seja com o rótulo que for, né, até sob o rótulo insegurança, como acaba sendo um padrão, assim, tá enraizado em muita gente. De novo, eu não sei falar, pela minha experiência, se é uma coisa do brasileiro ou não, mas eu vejo como um padrão do ser humano, porque é muito dessa constante interação que a gente tem com o uhum, mundo ao nosso redor, né? sim, Dessa... E o mundo é ameaçador, é uma sim, inconstância. É a natureza do mundo ser inconstante. E a sim, gente traz essa vontade da constância. Porque assim, a gente está falando em segurança. Primeiro você tem que saber, né, o que é a segurança, afinal. O que é a sim, segurança para você, inclusive. Né? sim, E o que que é cada para um você tem não é para um, mim. sim, Exatamente. Em que hierarquia está o seu valor, né? Que ordem na hierarquia de valores está o valor segurança e o que é segurança, que representa a segurança para você. E sim, a cada um tem, partir daí a gente vai para o conceito de insegurança hum, mas de uma forma ou de outra vai estar relacionado com essa necessidade de estabilidade em algo. Tá? sim, Então, e quando a gente sente essa instabilidade, a gente se sente vulnerável. sim, Aí bate esse sentimento. Então, a gente tem esse mecanismo, né, de buscar muito a estabilidade nas coisas. Eu não sei como que era lá no Japão, né, sobre esse quesito que você percebia. O Japão ele é um povo mais, como se diz, unido. Ele pensa mais nos outros, né? Então é um pouco Uhum, diferente. O americano é individualista, né? Ele pensa eu sou e acho que a criação dele é mais você é o melhor, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro de tudo. E o uhum, Japão tem uma união mais unido, mas ao mesmo tempo a obrigação de ser bom também, entendeu? Ele quer ser bom, até que tem muito. O índice de suicídio no Japão é muito alto, que a pessoa, se o japonês, não, por exemplo, não entra na faculdade que ele quer, é muito. Ele sente uma sensação de humilhação, assim, sabe? E aí uhum. ele tem muita. O índice de suicídio de jovem lá, adolescente, é muito alto devido a essa sensação que ele sente de humilhação, não ter conseguido aquilo que ele quer. Então, cada cultura é diferente, entendeu? Eu estou tendo vendo um livro, É, eu tô tendo um livro chamado Comporta-se. Já ouviu falar? Que é já do do Sapolsky, Nossa, é uma bíblia, assim, sabe? Ele está falando muito sobre isso, né? ele é Que muito ele bom. fala a diferença entre os americanos e os japoneses na Uhum, cultura, né? Como eles mudam o comportamento de cada um, né? Mas você estava uhum. falando para mim, assim, sobre essa insegurança, que essa insegurança pode ser o início de transformar isso futuramente numa ansiedade, ou num síndrome do pânico mais pesado, não é isso que você falou para mim? Ou não? Era isso que você tinha comentado? Então, assim, isso vai surgir da necessidade de estabilidade, né, na Sim, realidade, que é por natureza instável. Você mencionou aí a questão do Japão, né? sim, O quanto não tem uma construção social que impõe algo como aquilo que deve ser feito, aquilo que deve sim, acontecer. E quando não sim, acontece, vem o sentimento de frustração. sim, E
é o atendimento à expectativa que vem do exterior. Então, você, enquanto indivíduo, existe para cumprir uma expectativa externa. Isso que é Você aprende que esse cumprimento da expectativa do exterior é o que constitui o próprio mundo ao seu redor. É meio que aquele... Todo mundo já ouviu certamente assim, né? Às vezes até você já falou, ou eu já falei. A vida é desse jeito, né? As coisas funcionam assim. Sim. Quando a gente acredita nisso, isso vai mexer com a sua relação com o mundo. E aí você vai se sentir inseguro, porque você não crê em si mesmo. Você acaba tendo essa pressão de fora sobre você. Então, muita gente sente isso. Acho que a maioria das pessoas sente, todo mundo hoje sente isso. Mas aqui que você estava falando, vou dar alguns exemplos aqui, galera. Galera, vai mandando um aviãozinho aí para as pessoas que se sentem insegura, medo, e manda um coraçãozinho para a gente aí, que vai ajudar a gente também. Falou? Insegurança, eu marquei algumas coisinhas aqui só para vocês entenderem. E quem tiver isso que eu vou falar aqui, fala eu, só para saber que você sente isso, né? Eu vou fazer isso também, porque eu também... Já começa eu. Então é o seguinte, aí Lucas, beleza? Insegurança é a sensação de opressão, sente que tudo vai virar uma catástrofe, né? Então acha que não vai dar conta daquilo que você pretende fazer, né? Você se cobra demais, olha lá, tudo que ele tá falando. Aí tem medo de se frustrar, medo de não ser capaz, medo de não conseguir aquilo que você quer, medo de decepcionar você mesmo ou alguém, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, e medo como as pessoas vão reagir do seu comportamento, do que você está fazendo. Então, eu estou falando para vocês aí, quem já não sentiu alguma dessas coisas aí? Fala aí. Sim, E aí... Quem nunca, né? Quem nunca não sentiu isso? Aí você está sentindo um pouco de insegurança. É essa insegurança que nós estamos falando aqui. Então, fala aí, galera, você já sentiu tudo isso? Medo de ser incapaz, medo principalmente que eu falei aqui no começo da live, que o brasileiro tem muito medo de se frustrar ou frustrar alguém, medo de como as pessoas vão reagir. Esse acho que é o pior, viu? Como as pessoas vão reagir. Sim, sim. Muitas vezes é isso, é como você se porta no mundo, e muitas vezes a insegurança que as pessoas relatam é isso, qual que é o resultado que advém da minha relação com as pessoas ou com as coisas que eu faço no mundo. Você percebe que existe esse referencial daquilo que deve ser feito, a identificação com aquilo, e você acaba se misturando com aquilo que você acredita que deve acontecer. Você já não é mais separado daquilo. E é o não atendimento dessa expectativa. Isso vai trazer esse mal-estar. Tudo parte do olhar que você tem sobre si mesma, sobre si mesmo. E é aí que entra aquela famosa, né? A realidade, cada um tem as suas crenças, da onde você adquiriu tudo isso. E aí acaba virando uma intensidade extrema, né? E aí vai fazendo muito mal, né? A pessoa fica passando muito mal, né? Nessa sensação. Mas o que eu estava falando aqui até, Renato, que a insegurança traz um sentimento de inferioridade. A insegurança, na verdade, no fundo, é inferioridade, tá? Quando você evita de algumas situações difíceis, você aumenta a insegurança e cada vez que você foge daquilo que você precisa fazer, você começa a sentir inferioridade. E aí entra naquele ciclo vicioso, né? Porque quando você foge, como eu falei na última live, você tem uma recompensa, né? Dá um alívio, né? E aí você cada vez mais vai ficar fugindo e vai se sentindo cada vez mais inseguro naquilo que você precisa fazer. E aí acaba se sentindo inferior à situação. E aí você acaba até desistindo
E aí Uhum. fica nesse ciclo vicioso e forma aquele famoso padrão, né? E Sim, a pessoa não percebe e acaba sempre fugindo das situações. sim, E porque... nisso, diga aí. pode falar, pode falar, pode falar. Não, porque a procura por se sentir seguro acaba sendo essa busca do olhar para fora, né? Sim, E isso é muito favorável a você estabelecer esse padrão de insegurança. Você quer buscar a segurança naquilo que é imutável, né? Por natureza. Você está querendo prever uma situação imprevisível sem você voltar os olhos para aquilo que vai te dar mais recurso, sim. e é aquilo que mais tem de mais estável, na verdade, na sua vida, que é a sua relação com você mesmo. O que tudo que ele tá falando, gente, às vezes a pessoa fica confundida o que está falando, não tá entendendo nada. Mas isso aí, no fundo, é a visão do eu, né? Você descobrir quem é você Sim, realmente, não é isso que você tá falando? exatamente, a E visão do eu. visão do eu. Como que o Renato ele é professor de yoga, e a yoga tem muito disso, né, Renato? Essa procura do eu mesmo, né? Achar o autoconhecimento, o eu verdadeiro. E por isso que eu falo que eu sempre estou falando em todas as lives, eu falo assim, nós todos, principalmente eu estou em plena evolução, eu estou evoluindo ainda. Muita coisa que cutuca meu ego, assim, de um jeito, cara, que eu, putz, você fala, nossa, por que que eu fiquei tão estressado naquela situação, cara? Nossa, eu Então, me. agora pega essa situação. Vamos pegar esse exemplo e mandar para a visão do eu. Que, na verdade, não como eu gosto de falar, assim, o yoga ele vai se comunicar com outras áreas. Né? Sim, Como eu falei, né? Eu estudo neurociências. Você está na, você tá na reatividade quando você se sente cutucado, quando sim, mexe no seu ego. O certo. que aconteceu quando mexeu no seu ego? Você estava acreditando que algo devia acontecer. Sim, Aquilo constituía o seu mundo, sua realidade, sua estabilidade. Só que não é, as coisas não acontecem como você planeja, muitas vezes. sim, Como você sim, lida com isso? Como que sim, você aceita isso e confia em si mesmo para lidar com essa situação na perspectiva de que é só mais uma das coisas que às vezes você não soube fazer ou que vai exigir de você alguma coisa. Por exemplo, você esperou que algo acontecesse e não sim. dependia de você aprender alguma coisa, fazer alguma coisa. Aquilo lá não aconteceu. É meio que a bola bate e volta para você. Né? Sim, Qual é o próximo passo a partir daí? Tudo volta para você. sim. Vai tocar na sua capacidade de planejamento do próximo passo. Vai tocar no seu autocontrole. Vai É, isso, tocar na isso, sua isso, atenção da situação. isso que você está Diga falando aí. é o seguinte, vamos ver se é isso aqui que você está falando, se eu entendi. Quando, por exemplo, aconteceu comigo, eu fui conversar com uma cliente e fui falar na verdade, fui conversar uma regra da academia que teria que ser cumprida a partir daqui a um tempo, que já estava errado. Eu não vou dar Uhum. especificações, nada mais para entender. Só que quando eu fui falar, eu fui notificar, só fui avisar, ó, a partir depois vai ter que mudar isso, isso, isso. E aí, eu não esperava a resposta, entendeu? Por isso que você está falando. A resposta da pessoa foi que me senti, assim, ofendido, vamos dizer, mexendo no meu ego, né? E ela meio que jogou a culpa da situação que eu estava avisando contra mim. E o que você vai fazer a respeito disso? Mas não é a minha obrigação, entendeu? De você Uhum. arrumar. Por exemplo, negócio de bicicleta. Foi um negócio de bicicleta. A bicicleta tá colocando na academia e eu precisava falar, avisar que não podia mais colocar porque a gente vai arrumar e vai virar tipo um lugar para sentar, tudo mais. Aí a Uhum. pessoa falou assim: "Não, mas e como vai ficar minha bicicleta? Vai ficar lá fora? Como que vai fazer? E se roubar?" Ela jogou culpa em mim, entendeu? No negócio. Uhum. E nesse momento eu fiquei.
pá, me fazia, ué, o que tem a ver isso comigo, entendeu? Tipo, eu fiquei muito bravo, assim, cutucou meu ego mesmo, sabe? Porque eu falei, o que eu tenho a ver com a sua bicicleta? E Uhum. aí eu me senti meio mal com isso na hora, sabe? Na hora deu aquela sensação, assim, ruim. Então, é o que você falou, né? Você fala uma coisa, mas você não prevê que a pessoa ia dar essa resposta para você, aí, pum, um rebote que você falou que volta, né? A bola volta com tudo, né? Volta, isso vai mexer com a sua previsibilidade nessa lógica de um diálogo. Então, você teria que Sim, dar uma resposta para ela, para falar da melhor forma possível, e não é problema seu, vamos dizer assim, que é o que você sim, pensou. O que sim, você se sente? Como que você se sente nesse estabelecimento da relação? Você se sente inseguro, sim. Eu né? me Você se sente senti, inseguro. me atacou meus nervos aqui, cara. Você não tem noção, cara. Mas eu controlei Uhum. assim de um jeito, fiquei quieto. E depois eu saí da situação, eu vi que meu corpo estava alterado. Eu senti uma sensação estranha aqui no meu corpo. Eu senti isso, eu fiz respiração, eu fiz até Uhum. EFT depois, porque eu falei, meu, por que eu tô sentindo isso, Batendo. cara? EFT, né? Batendo assim. Aí eu senti aliviado, aí comecei a pensar racionalmente melhor, mas na hora, Uhum. cara, tipo, foi automatismo, né? Foi pum, pum, deu um Sim, cara. Tanto é que eu fiz até uma certa, vamos dizer, desculpa, uma pequena palavra cagada que eu falei na hora, porque eu fiquei nervoso, né? Você fala merda na hora, como se uhum. diz o ditado. Que na Sim. hora que falou isso, eu peguei e falei, vem a pé, vem de bike. Você falou isso. Falei, mas ela não escutou, eu acho, tendo sorte, porque eu falei, vem a pé. Uhum. Tipo, o que tem a Uhum. ver com isso? Bateu, né? Entendeu? E Devolveu. bateu, eu Sim. respondi no instinto, no instinto. Mas você vê, né, nesse sentimento da previsibilidade, né, que é uma coisa que a gente acaba esperando, por isso que a gente tem que manter muita lucidez e sempre buscar coisas que tragam essa lucidez para a gente identificar o que é mutável, o que é imutável, para a gente perceber quando que a gente está nosso sistema, né, está prevendo algo e quando a gente está esperando alguma coisa da situação, provavelmente você esperava da situação o quê? Reciprocidade. Sim, tudo Às vezes bem, você estava assim, tipo uma moeda de troca. Você estava sim, falando com ela uma coisa e você esperava que ela não reclamasse com entendesse. você, por Isso, exemplo, entendesse, entendesse, é. né? E quantas vezes, né, na insegurança a gente se sente inseguro nas relações, o medo de que o outro não vai entender a gente, né? De colocar o que a gente pensa. Por isso que a insegurança toca na vulnerabilidade. Você, lá na hora, você tinha que se abrir, né? Assim, não ter. Quando a gente Sim, fala ter, dever, aí a gente vai para outros papos mais profundos ainda. Mas o que seria muito legal para você se abrir para o âmbito de segurança é você se tornar vulnerável naquela situação. Porque o curioso da insegurança é que você se torna menos inseguro na medida em que você aceita a sua vulnerabilidade em meio a determinada situação. Então, a vulnerabilidade é você aceitar que a vida é imprevisível. E você não sim, controla o jeito do outro. E pode vir qualquer coisa na relação com o outro. Porque o outro tem outras referências, tem outros conceitos, tem outras expectativas. Você não quer encasular o que é o conteúdo que o outro tem, né, com base nas suas experiências. Você aceita aquela imprevisibilidade, você cria a lucidez do momento e você lida com o que vier. Então você se torna vulnerável. Só que então você para de esperar alguma coisa da situação. Você para de girar mas, naquela sensação de moeda de troca e aí você cai onde? No nada a perder. Você não tem nada a perder. Você está sim, fazendo o seu, né? Então seria é, quando você para de esperar que ela fosse mais gentil com você, por exemplo, sim, sim. né? Mas Que sabe ela que tem, compreendesse que você estava dando o mas seu sabe, melhor para cuidar lá do sa- ambiente. mas sabe que eu entendo uma coisa assim da minha criação, da minha crença, o Renato, de anos. Uhum. Uma que eu já vim desde a infância naquela metodologia da arte marcial, que é a coisa disciplinar, sabe? De Sim, você lutava o karatê, né? por E exemplo, eu também. Então, ó, de então, karatê para karatê. você fala, o que o faixa preta falou, você abaixa a cabeça. Não era Sim, assim? sim. É Falou, você muito fala, assim. O ouço, sensei, senpai ouço, e
Os, com a extradição Os. japonesa. Então, quando você vira faixa preta, você não. Ó, isso é inconsciente, né? Eu penso assim. Quando você vira faixa preta, que eu sou faixa preta, o que eu sou faixa preta? É a faixa preta da vida. O que é a faixa preta da vida? Eu sou dono do estabelecimento. Então, eu sou faixa preta lá do meu estabelecimento. As regras são minhas, certo? Sim. Tá entendendo? Aí é Sim, só você já tem o conceito aí formado. então, isso é inconscientemente. Aí eu falo, a partir do momento que eu falo uma regra e a pessoa, tum, bate contra a minha, com essa crença que eu tenho desde a minha infância de que o superior falando, você tem que falar os, entender? Isso dá uma cutucada acho que no meu ego. Faz, tá! Sim, sim. Sim, Então, você coloca, você já constrói aquele espaço, né? sim. Mas Isso é você vê, inconsciente. você traz isso. É muito do ambiente das artes marciais e você querendo construir o ambiente seguro. Olha como é o tiro sai pela culatra, né? Você querendo Sim. construir um ambiente de segurança, né? Ainda mais com a disciplina, com o rigor que o karatê costuma ter. Quem fez sabe, né? Talvez seja uma das artes marciais mais disciplinadas, pelo menos no meu Travou. estilo era. Sim. Oi? Deu uma travadinha, pode continuar. Vai. É, Tá de boa. pelo menos no meu estilo, no estilo que eu praticava, existia muita disciplina. Você querendo buscar um ambiente seguro, prever um ambiente seguro, construir um ambiente seguro, você se sentiu extremamente inseguro dentro do seu próprio Sim, ambiente seguro. Entendeu? porque Então, porque na verdade é o inverso, né? A lógica é inversa. Para você ter segurança, você precisa aceitar a mutabilidade das coisas, a imprevisibilidade das coisas. Você precisa se então, tornar vulnerável para surgir essa confiança. Só que, como você se torna vulnerável? Você dando conta do recado, assim, no sentido de você saber que você pode contar consigo mesmo. Você é capaz, o que a gente não é ensinado. Muitas vezes, você estava falando de culturas, né? A gente não é ensinado a gente acreditar na gente mesmo. De que se a gente não souber de fazer alguma coisa, é só aprender e aí você segue o jogo. Não. Você gira na lógica da falha, na verdade. Você não sabe fazer, aí você é incapaz. Né? Você não consegue, ou não é aquilo, não é para você. sim. Quantas vezes a gente ouve isso no nosso dia a dia, né? Não, isso não é para mim. Ah, não consigo fazer isso, não sei fazer isso. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais Nossa, fala escuta para nós direto. mesmos, Esse aí né? escuta. Eu acho que é desde a infância, às vezes até a mãe fala, né? Isso não é pra Sim. você. Tem vezes que isso faz a gente, né, criando essas crenças aqui, ó. Deixa eu ver, tem E a a gente... Dan. A Dan falou Olha, que o Lucas queria ver uma luta entre a gente. Ah! Façam suas apostas. Coloca... Ô, Lucas, eu vou colocar você de árbitro central. É. E se aí qualquer coisa, nós dois batemos você. Na dúvida, já sobra pro Lucas. Mas você Beleza? vê, então, que é tudo nessa lógica da gente querer estabelecer o que é duradouro. E é muito interessante que você, precisando ter esse desprendimento, né? Às vezes Sim, você quer se sentir seguro num desprendimento daquilo que é ruim só, né? Isso é uma coisa que eu estava refletindo ontem, inclusive. Por exemplo, assim, que é ruim como que pra você se você, sentiu? né? Que é Exatamente, o que é ruim. ruim para você. É. E, por exemplo, assim, nessa situação que você trouxe. Você está lá na sua academia e tal, e aí você quer estabelecer um ambiente seguro lá, né? Você coloca suas regras, tal, não sei o quê, e aí vem alguém né, fala alguma coisa aí que mexeu com você. Como você acha que você retomaria a sua segurança nesse caso? No diálogo ou na tratativa com aquela pessoa? Geralmente você vai falar, tô nem aí, né? Tô nem aí. E aí você fala assim, putz, desapego, então. Desapego. E aí tem aqueles monte de livro com um monte de nome de aí para você mandar tudo pro espaço aí, que você tem que se afastar das pessoas negativas, tem que mandar as coisas ruins embora, e aí você vai se sentir seguro, porque aí é o desapego.
sim, Mas quero ver você se desapegar das coisas boas. Porque o medo de não ter as coisas boas também vai te trazer insegurança. Porque é o seu de novo, referencial. hum, Aquilo que é bom, se você não tiver mais, é como se fosse o fim da sua vida. Porque você se sim, define por aquilo. Né? Você se define por aquilo. É uma investigação muito íntima o caminho em direção à segurança. sim, É muito íntima esse mergulho interno para você encontrar a segurança, de você perceber que sem determinadas coisas que você espera que aconteçam, seja o evitar de alguma coisa ruim, ou seja o esperar que algo bom aconteça, é você perceber que sem todas essas coisas você continua vivo, entende? sim, É uma ameaça à sobrevivência que a gente vive no âmbito da insegurança. E você acreditar que você não merece algo e também acaba tocando nessa falta de senso de merecimento do que pode vir depois. Então, assim, você está inseguro. E você precisa, a gente já falou aqui, né? Você precisa se tornar, então, trabalhar nessa aceitação, nessa vulnerabilidade. Mas como você consegue isso? Voltando para si mesmo, encontrando aí recursos para você se olhar como um ser humano que tem aprendizados a adquirir, que você é capaz de aprender, e aí a gente vai para várias técnicas que a gente vai ter de tentar enxugar a situação para estabelecer um mínimo de controle sobre a sim, situação, mas não o controle daquilo que é imutável, né? Mas sim o controle daquilo que a gente pode atingir. sim, Por isso que a gente estava falando aqui no começo. Tá, me sinto inseguro. Primeiro, isso é um cenário muito gigante, né? Sou inseguro. Vira uma nominalização já. Vira um rótulo. Tá. Quando? Primeiro, quando? Você já vê que talvez não seja em todos os momentos que você se sinta seguro. sim, Né? E aí você começa a enxugar o referencial. E sim, aí, nesse referencial, você começa a quebrar naquilo que você pode fazer a respeito. E naquilo que você pode entende que você pode fazer a respeito. Você vai ter mais poder entendendo que tá tudo bem você não saber fazer aquilo, por enquanto. entendi. E aí é importante a gente trabalhar nesse senso de merecimento. Que a gente merece o bem-estar, mesmo quando a gente identifica que a gente não sabe fazer alguma coisa. Então, por exemplo, no seu exemplo aí da academia. Fui lá, falei, né, ou não sei o que, falaram para mim e tal. Sim. Quanto que você não ficou se martelando depois? Esse que é o problema. E aí comecei a sentir aquela sensação e eu não, lógico, como sou terapeuta, eu falei assim, eu não quero manter isso dentro de mim porque isso não tem nada a ver. Aí eu comecei Uhum. a fazer as técnicas, respirar profundo, e eu falava, não, mas esse não é problema meu, isso aí depois ela vai ver o que vai fazer, que eu não tô nem aí com isso. Aí é que você falou, não tô nem aí com isso aí não, isso não é problema meu. E aí comecei a respirar, fazer, e aí começou a amenizar a sensação, entendeu? Agora, Sim, o que pega, né, nas pessoas que não entendem é que depois disso a pessoa começa a retroalimentar essa, né? Começa a retroalimentar, começa a falar, começa a comentar pro outro, começa a falar, tá falando mal aí daquela pessoa. E você volta naquele estado toda hora e vai fazendo muito mal para ti, né? E sim. aí isso vai Assim, se vamos supor tornando que uma verdade. vai se tornando uma bola de neve. Vamos supor que a pessoa que você falou lá na reatividade, né? Vem a Sim, pé para a pessoa. sim, sim, sim. Vamos supor que a pessoa tivesse ouvido. E aí vai ficar Você ia bravo. começar, você ia ficar alguns dias aí se culpando, né?
porque em razão de alguma repercussão negativa, em razão daquilo que você falou. Sim, sim. Né? E aí você vai começar a se culpar. E aí, pela culpa, você vai, toda vez que acontecer alguma coisa delicada, assim, para você resolver na academia, você vai se sentir inseguro. Você vai se sentir seguro, porque você vai ficar se culpando, se achando incapaz de lidar com a situação, e falar assim, meu, tipo, pô, Leandro, por que você fez aquilo? Não era para você fazer aquilo. E vai até ficando obscuro o meio que você tem que adotar, né? O que você tem que trabalhar para você dar uma resposta melhor no próximo caso que acontecer. Né? E aí você acaba Então, evitando, né? Você acaba fugindo da situação. Aí você quer você passar acaba... essa responsabilidade para outra pessoa falar. E aí você acaba Sim. meio que aquilo que eu falei, né? Vira esse hábito de você fugir, se sente aliviado, porque você não vai fazer mais isso de falar com as pessoas. Você se sente bem, porém a insegurança vai aumentando, né? Porque você não vai ter coragem mais de falar. E essa inferioridade que Sim, você chegar a falar, você vai tendo, vai retroalimentando. E cada vez sim, vai ficando pior. E aí você vai sim. fugindo, chega no ponto que você não vai fazer nunca mais isso, nunca mais vai falar alguma coisa. Você vai retraindo, né? Porque você está sempre esperando, de novo, você está esperando ser aceito. Você Sim. já não aceita muito, você não está se aceitando no fundo. E aí você espera que o outro te aceite para preencher isso que não está preenchido dentro. Aí o outro não aceita e aí você acaba se culpando, né, por querer ser aceito. Não, E o seu exemplo que você é um sentimento complexo, né? Segurança. muito, Você vê que tem porque várias entradas assim. Tem essa falta de senso de merecimento, tem a culpa, tem essa incapacidade de lidar com a situação, tem essa ânsia, né, pela previsibilidade da situação, da segurança do mundo, que é por natureza inseguro. sim. Então, você vai se retraindo, né? Você vai estabelecendo um padrão. Você vai entrando na reatividade. Você vai falando mais a respeito de cérebro, né? Você vai dando voz a ativações cerebrais que são correspondentes à sua reatividade, à fuga da ameaça, Sim, a resposta automática que não passa pela consciência. sim, Você vai se condicionando a se proteger, né? com certeza. E você vai enfraquecendo esse seu autocontrole. Vai ficando cada vez mais difícil mesmo de você. Você tem que fazer algo a respeito e refletir sobre esses pontos que a gente está trazendo aqui. E agora, eu sempre falo que, não sei se você vai concordar comigo, que quando a pessoa tem essa reatividade, assim, por exemplo, no agressivo, tem gente que é muito agressivo, né? Parte para violência, verbal, física, Sim, por besteira, sabe? Besteira. Às vezes sim, fechado de trânsito, uma discussãozinha, coisa que sim. não leva a esse extremo. Ao meu ver, é muito baixa estima, muito baixa estima. O cara que tem essa baixa estima e o cara fala alguma coisa, o cara tem reação extrema, assim, de reagir. Sim. Por isso que eu falo, até essa sensação que eu fiz é uma sensação de um pouco de baixa estima também para mim, porque eu tive uma reação, não precisava, entendeu? Se, por exemplo, eu sempre falo assim, se a pessoa tem autoestima, bem autoestima, a pessoa pode falar o que quiser de você. Você vai falar, ah, tá, eu não sou isso mesmo, ou tá, mas vai ser assim a regra e ponto, acabou. Eu não preciso sentir aquela reação de fundo, entendeu? Aquela, Sim. aquele Eu gosto de negócio. falar, eu gosto de falar assim, de questionar. E quem estiver assistindo aí, questione-se. Qual que é o valor de um xingamento? Por que vem a ânsia de você, assim, ser xingado, você xingar de volta? Por quê? Porque, Por que bate? Por que atinge? É... Essa é uma reflexão interessante.
E vai atingir na medida em que você acreditar na reciprocidade, né? Assim, eu não trato os outros assim, então eu quero ser Sim. tratado como eu trato os outros. Eu Isso, quero, né? Eu quero. esse é o que mais eu escuto aqui na terapia, porque eu não faço isso e eu Sim. não quero. E aí a pessoa fica num estado porque ela não. Eu sempre falo, né? Não adianta você fazer isso, porque é você, é sua crença. A outra Uhum. pessoa faz daquele jeito que você não quer, porque para ela é a crença dela e ela vai repetir e você não vai suportar, porque é o seu. Mas Sim. se eu não faço, eu não aceito o que fazem comigo. Aí piorou. Entendeu? De Aí, novo, tá vendo? A gente volta para não aceitação, né? Você não aceita porque. E é engraçado, né, que quando a gente fala em terapia, geralmente a pessoa traz um referencial. Muitas vezes a pessoa traz um referencial de família, assim. Não, porque em casa eu fui criado e sim, completa com a crença. Né? sim, E de que a gente tem que respeitar os outros, então é isso que eu espero. Então é um sim, modelo de mundo que traz estabilidade para aquela pessoa. Daí quando o mundo se torna instável e aquilo não sim. acontece, aí Ah, vem perfeito. essa insegurança. Fala, putz, então eu vou abafar aquilo que eu tenho para expressar, porque aquilo que eu tenho para expressar não vai ser aceito, né? Ou eu não vou sair porque eu posso receber isso ou aquilo que não é o que eu espero, então o mundo é ameaçador, então né, me sinto inseguro. E aí, de novo, volta para onde? Para dentro de você. Tudo, não, tá tudo dentro da gente. E aí é aí que tá. O autoconhecimento a moeda, não fala moeda, mas a moeda mais valiosa que a gente tem. Tem que aprender Sim, sim, a cara. lidar com esse autoconhecimento. E no fundo, né, Renato, no fundo, a yoga, a terapia, a hipnoterapia, a psicoterapia, no fundo, nós estamos buscando esse autoconhecimento, essa perceber a nossa percepção dessa nossa vida aqui do exterior, né? O nosso interno confrontando o externo aqui. Então, quando não bate, aí sente, né? Então, por Uhum. isso que é muito difícil. Por isso que eu sempre falo, eu estou em evolução. Eu estou em evolução, muita evolução ainda. Sim, Porque muita sim. coisa melhorou bastante na minha vida de mais de... Quantos anos você está nessa pegada aí já de mente, de hipnose e Putz, tudo cara. mais? Ah, não, não sei dizer quantos anos. Você está Faz nessa tempo, faixa... assim, é uma coisa que, na verdade, eu sempre tive vivência nisso, né? Sim, Faz muito tempo. Então, assim, sempre foi uma busca muito, muito constante, inclusive pessoal, de você, eu, é engraçado, né? Alguma coisa, talvez eu não saiba muito bem identificar quando que isso começou a girar dentro de mim, de você, eu começar de novo, trazendo uma linguagem do yoga que eu gosto bastante, né? A Carla falando que o autocontrole é difícil para a maioria das pessoas. Exatamente, porque o autocontrole é uma coisa, e é disso que eu estava começando a falar, inclusive. O que é o autocontrole? Primeiro, se a gente vai, de novo, a gente vai falar de cérebro. Autocontrole é algo treinável. É como se você tivesse uma região responsável pelo seu autocontrole, isso sendo bem simplista, né, na explicação. Como se você tivesse uma região do autocontrole e você tivesse outra região da reatividade face ao perigo. E elas não se conversassem. Então, por uma série de técnicas, entre elas a meditação, o yoga, a hipnose tem um pouquinho disso, mas em outro viés. Você estabelece essa comunicação. Então, eu estava começando a usar a palavra-chave do yoga, que é a própria palavra yoga, né, que é a partir do refreamento. É de você pegar aquele barulho, aquela instabilidade da vida, e você pausar. Você parar. E você parar. E você parar. Sucessivas vezes, isso é você treinando o seu autocontrole. Mas essa parada sucessiva é você sempre
voltando a sua atenção, você voltando a atenção a algo estável que você consegue manejar, que é a partir de você mesmo. Então, em algum momento na minha vida, assim, eu comecei a aplicar isso para mim, de eu passar pela vida como todo mundo passa, né? Assim, tem cheio de expectativas ao redor, eu achando que eu tinha que cumprir determinado papel, tinha que fazer determinada coisa, e aquilo me causando um mal-estar. E alguma coisa em mim que girava que eu queria me sentir bem, eu começava a refrear aquelas coisas. Que é muito diferente de abafar, de engolir, né, de não Sim. cuidar. É muito diferente. O refreamento, ele vai em direção a essa retomada de controle, para que daí você possa aceitar, trabalhar, refletir, você mudar a sua percepção do mundo. Isso. Né? Não é você botar debaixo do tapete. Tanto que, se você só abafa, na verdade você está desviando a sua atenção, você não está cuidando daquilo que tá girando no piloto automático. Né? Você primeiro precisa aí aumentar o seu autocontrole e, de alguma forma, né, com alguma ferramenta, e a partir desse autocontrole você vai trabalhando esses conceitos. Eu não diria nem que é primeiro, né? São coisas que o ideal é que sejam feitas simultaneamente. Porque uma coisa vai puxar a outra. Você pode estar refreando sem você mudar a sua percepção. E aí, você só refreando aquilo, sem um conteúdo por trás, aquilo vai continuar te dominando. Você não vai mudar a sua expectativa do mundo. O cérebro vai funcionando por expectativa, ele vai começar a disparar de novo um mal-estar quando a sua expectativa não é cumprida. Então, aquilo que você espera que aconteça, não aconteça. Sim, entendi. Então, em algum momento assim da minha vida, eu comecei a praticar isso. E eu comecei a voltar o olhar a mim mesmo. Assim, desde adolescente mesmo, assim, há muito tempo. E eu passei pelas artes marciais, então faz muito tempo mesmo. Hoje eu estou com 32 anos. Então, faz muito tempo já. Então, eu venho nessa pegada. Vem se autoconhecendo. Exatamente. Então, e a gente tenta colocar de uma forma linear, mas não é fácil, mesmo pra gente. A gente Sim. tem os seus desafios. E eu acho muito legal reconhecer isso. É porque é só o Então, fato, mas que nem eu falo, né? Só o fato de você olhar para dentro e começar a colocar consciência na situação, não deixar isso te dominar e você já começar a entender que isso é um estímulo automático de, sei lá, do estresse que acontece, e você já começar a se auto-entender por quê, você já está começando a querer a ter as primeiras mudanças, né? Você começar, por exemplo, respirar profundo naquele momento, não sei o quê, mesmo que passou já, sim, mesmo que você já fez, mas eu começar a respirar, não sim. deixar aquilo te dominar, você já está começando a mudar. Agora, esse tipo de comportamento, assim, que nem você falou, que é muito difícil, que nem a Carla falou, né, que esse autocontrole. Pela neurociência, pela yoga, pelo tudo que você está estudando aí, tem como mudar mesmo ou a gente consegue ter amenizar essa situação? Que nem no meu caso. Então, tá. Não, assim, é, a gente é uma máquina associativa, né, cara? Então, a gente faz associação o tempo todo. Tem algumas coisas na vida que são inevitáveis, e isso é importante de você aceitar também. Porque esse é um dos pontos que se você não aceitar, você cai na culpa, porque você vai começar a autocobrança de que você não consegue mudar aquilo. Né? Sim, Então, aí é primeiro, pior. você precisa entender como que seu sistema funciona. Esse é o primeiro passo. Né? É meio que um manual corpo e mente. Como que você funciona? Ah, você funciona pelo condicionamento, pelo aprendizado. Certo. Aprendendo, seu sistema vai assimilar comportamentos automáticos que vão disparar, poupando energia, te protegendo de uma ameaça. Beleza. Sim. Quando esse sistema dispara, você não consegue raciocinar direito. Não. Então, algumas coisas você não consegue fazer. Não adianta você começar
a pensar várias coisas que a gente falou agora quando você está lá soltando os cachorros, No estresse. ou morrendo de medo, retraído, enfim. Sim. Porque não é porque você está com raiva que você, não, que você sente segurança, né? Você é inseguro. Né? Dizem que as manifestações agressivas, na verdade, são gritos de socorro, né? São gritos Sim. em razão de necessidades não atendidas. Você tem uma Sim. necessidade não foi atendida, você meio que briga, né? Sim. Ou você foge ou você ataca para se defender. Certo. Então você não consegue raciocinar direito. E aí? Só que aí você, beleza. Aí a gente está falando da reatividade, da proteção. Ao mesmo tempo, saiba que você tem um sistema que gera o autocontrole. Que ele é treinável. Só que ele é treinável e ele não é igual um músculo que você vai na academia, você malha e você vê ele crescer. Né? Está dentro da sua cabeça. Você não vê essa conectividade acontecendo. Isso vai fortalecer esse diálogo entre o autocontrole e a reatividade. E aí você ainda vai sentir coisas, e é importante que você continue sentindo, porque você precisa dessas sensações para você sobreviver. Porém, você não vai ser controlado por elas. Isso você está falando se você treinar o seu córtex, vou falar em mais neurociência, seu córtex fica mais treinável na hora da reatividade, você tem mais autocontrole no momento. É isso que você está falando? Esse autocontrole? É do córtex? Sim. Não, uma das áreas... que assim, quando a gente fala em área cerebral, a gente vai ter várias áreas cerebrais associadas ao exercício, principalmente da meditação, né? Assim, se a gente fosse falar, a gente falaria vários nomes aqui. Sim. Mas... Sim, são realmente áreas no seu cérebro que você reforça essa conectividade entre elas e a gente tem essas correlações entre uma diversidade de sensações, de desprazeres, vamos dizer assim, né? Sim. No meio como você quiser, ansiedade, depressão, raiva, você vai ter redes associadas a essas manifestações, esses sentimentos. E aí você vai ter áreas associadas a um maior autocontrole. E aí você vê os estudos que tratam da meditação, por exemplo, do yoga. O yoga é meditação. Você vai ver também essa conectividade sendo fortalecida, como que, manifestando aqui em uma metáfora, é como se você reforçasse esse diálogo e você conseguisse, por meio desse diálogo, então, não ser controlado por essas situações, você ter maior lucidez quando essas sensações te atingirem. Então, você se autorregula muito melhor. Né? Você não afunda no sentimento desagradável. Então, você tem esse sistema acontecendo dentro do seu cérebro. Sim. Isso é treinável. Mas primeiro você precisa entender. É normal. Primeiro de tudo, é normal. Sim. Você vai ficar chateado. Você vai ficar com raiva. Você vai explodir em algum momento. Mas isso pode ser amenizado por certas atitudes. A meditação, então, é o silenciamento, aqui é o refreamento. Sim, isso a gente tem estudo que demonstra que vai fortalecer esse diálogo. E eu tinha até comentado aqui que primeiro você faz isso, depois você faz, sei lá, uma terapia para mudar os seus conceitos, sua visão de mundo. Mas não é tão linear assim, né? É mais ou menos simultâneo e depende também do momento. Porque, por exemplo, você não vai conseguir muitas vezes refletir, mudar. Por exemplo, você lá estava bravo lá com a moça. Você precisa de muita lucidez para você começar a dizer para si mesmo que tá tudo bem, né? Não, fique em paz, Leandro, não estoura. E você começar a ter um diálogo gentil consigo mesmo, assim, não precisa estourar, ela estava esperando tal coisa, eu não podia também esperar tal coisa, porque eu não sei o que ela está pensando, e eu não preciso me sentir mal porque eu estourei com ela. Né? Tudo bem, eu posso
fazer diferente da próxima vez. E se eu não fizer também, tudo bem, eu sempre vou perseguir aquilo que eu preciso perseguir para fazer diferente. Sim. É muito difícil você ter esse diálogo com você mesmo, Putz, né, no momento. É muito difícil. Só que esse diálogo, ele pode acontecer facilitado pela prática meditativa, por exemplo. Entende? Então, assim, é como se, nesse momento, se você não conhece, você que está assistindo, se você não conhece como o seu sistema funciona, se você não tem isso reforçado, você vive no momento, você não está muito lúcido mesmo da vida. É como se você estivesse meio no piloto automático. Você não sabe o que está acontecendo por trás, quais são as expectativas, o que você está esperando da vida. Você está inseguro por algo, você não sabe muito bem o quê. Por isso que a gente enxuga primeiro, para poder agir depois. Mas é uma coisa associada à outra. Entende? Então, é super importante essas práticas em conjunto. Então, a terapia, para você revisitar seus valores, revisitar aquilo que você acredita, aquilo que você espera do mundo, a crença em si mesmo, você pegar leve com você mesmo. Oi? Propósito, né? O propósito de vida que você tem. Sim, você estabelecer essa relação profunda consigo para você se perceber melhor no mundo que você vive. Sim. E ao mesmo tempo você saiba que você pode estabelecer uma prática e não precisa se limitar àquele momento em que você senta em algum lugar de olhos fechados e sei lá, tem gente que, como às vezes romantiza muito, né? Assim, não, preciso sentar, pernas cruzadas, acender um incenso e tal. É Sim. ótimo, a gente pode também, isso dá outras lives, né, sobre o ritual, o que é importante, porque é importante, não sei o quê, mas simples fato de você buscar a atenção naquilo que você está percebendo ao seu redor, isso já vai somando fichinhas dentro da sua cabeça, sim, em direção sim. a essa maior estabilidade para que, junto com isso, você mude seus conceitos. Então é como uma roda, né? A gente vai falando, mas você vê que a gente não consegue estabelecer muito bem uma linearidade, porque é uma coisa conectada com a outra. Muita coisa. É muita coisa mesmo, assim. Mas não é tão assustador quanto parece. Sim. Mas é mais simples, na verdade, do que parece. É mais simples do que parece. Isso que é legal. E o legal é que isso já vem instalado na gente, né? Todos esses potenciais já estão dentro da gente. Sim. Então, e a gente precisa... O ideal é que a gente aflore isso, né? Faça florescer esse potencial por meio dessas práticas. E tudo bem também você não saber fazer isso por conta própria, muitas vezes, né? E aí você, de novo, cai no ciclo da autocobrança, da incapacidade. Ah, putz, mas daí eu vou ter que procurar ajuda? Não, mas daí você se sente incapaz? Não, tá tudo bem, você precisa de ajuda também. Tá todo mundo no mesmo lugar, com ninguém sabe muito bem o que está fazendo. Né? Se você não sabia, agora você sabe. Se você olhar em volta, ver outras pessoas, se sendo seguras ou sendo inseguras, sabe que, na verdade, ninguém sabe muito bem o que está fazendo. Com segurança ou com insegurança. Porque é um desafio, né? É um desafio. Procurar melhorar e aceitar como você é, né? O primeiro passo, eu acho. Depois você começa melhorando, entendeu? Porque se você fica Sim, não se aceitando e achando que não consegue, que não é incapaz, que é difícil, que eu vejo gente falando isso aí vai só piorando a situação. sim. Eu queria assim, propor um exercício, uma reflexão. Você que está assistindo, olha para si mesmo, olha aquilo em que você acredita, olha aquilo que você tem, olha aquilo... E o que você acredita é assim, valores, princípios, crenças, o que você espera das outras pessoas e como você vê a si mesmo. Né? Então é isso. Pega o que você acredita, pega aquilo que você tem, bom ou ruim. Sim. Tira tudo isso. A partir de agora, pá, gesto da hipnose aqui, ó, pá. O estalar de dedos.
Nada mais disso existe. Quem é você? O que sobra? É difícil reflexão, cara. É, Né? O que sobra? Porque a insegurança, no final das contas, é isso, né? É, é como se te tirassem aquilo que você acredita que você é, né? E você se identifica com tudo isso que você acredita que você tem e tal. Em algum momento você se vê sem isso. E aí você fica sem chão. Talvez porque você nunca tinha pensado nisso, tivesse pensado nisso. E que aí sobra você. quando nada mais existe, bom ou ruim. Porque a gente já falou isso mais cedo na live aqui, assim, não, putz, não, se afaste das pessoas negativas, então É, deixa as coisas ruins pra lá, que tudo se exploda e não sei o quê. E tá, mas e você já pensou também se você não tem as coisas boas? Quem é você? Porque isso também vai te trazer instabilidade e insegurança. Né? Você não é inseguro só porque você acha que você está se sentindo insegurança porque você acha que numa relação, por exemplo, que eu acho que é o mais, se não é com alguém, é consigo mesmo. Não é só porque alguém vai te tratar mal, mas é porque às vezes você quer que aquela pessoa te aceite. Você não tem aquela coisa boa que você espera. E aí, sem isso, você acha que você não é nada. E aí vem a insegurança. é, sempre, né, cara? Acabou meu somzinho aqui. Tá escutando aí? Tô. Tá de boa? Ah, só um agora. Mas é isso, cara. Você já tinha pensado nisso? Quem é Então, você sem tudo que você tem e sem tudo que você acredita? tem que, é uma reflexão assim profunda. Olha lá, a Olha Carla, lá. deixar o julgamento de lado. Todos julgam aos outros, mudar dá trabalho, mas vale a pena. Lógico, sempre mudança dá trabalho. A nossa mente ela quer Sim, manter no zona de conforto, né? E aí a galera, é. o pessoal pensa que você já nasce, pega a música, né, da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, e acha que é isso. E não é isso. Então, esse é o pior pensamento que se pode ter, né? Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Isso é o que traz mais instabilidade. Isso é o que Sim, mais traz instabilidade. Você não crê na mudança. Né? Se tudo que acontece não está conforme isso, vai te trazer um desconforto. vai. É, E, e vai só piorar a você, vida da pessoa. sim, exatamente. E vai, a Carla falou aqui, né, deixar o julgamento de lado. Isso é muito importante. E vai além disso. Né? E vai além do julgamento. É Nossa, realmente você se ver nessa situação de que não há nada a perder. sim, É você buscar essa sensação de não há nada a perder. E aí você se abre para o mundo. legal. E aí o senso de. Tem até. Muita gente fala dela, né? Da Brené Brown. Tem o TED dela e tal, da Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala que quando as pessoas que têm essa abertura para a vida, né? Essa segurança, o que elas mais têm? O que ela identificou de mais padrão nessas pessoas? O sentimento de merecimento e de pertencimento. Então, eu pertenço à vida, ainda que eu nada tenha. É meio que a Entendi. resposta daquela reflexão. Se eu tiro tudo de você, quem você é? Ainda sou alguém, ou algo que, que merece, que pertence. Sim. É uma Então, coisa bem profundo, né? sim. E geralmente quem está nessa instabilidade acha que não merece, Sim. que não pertence. É uma coisa, várias conexões aí. A Carla falou que é engraçado seria que todos fossem iguais. Deu risada, né? KKK, aí seria muito chato, com certeza. Aí não teria graça nenhuma, Sim, né?
Não, Muito não ia ter graça nenhuma. Se a gente fosse tudo igual, ia ser. horrível. Num... Sim, se todo mundo é igual, aí já vira bem filosófico, né? Se todo mundo é igual, para que tudo existe se não tem para onde ir, né? O que você pode aprender Nada, se tudo é igual, né? Você não aprende nada. não Então aprende nada. você aceitar que você também assim, tá tudo bem você não saber de tudo. Nesse sentimento de pertencimento, de merecimento. Ah, não, tá tudo bem eu não saber de tudo. É isso que traz graça, isso que traz esse senso de que eu posso evoluir, eu posso aprender. É esse pensamento que tem que ter. Uhum, sim. Bem legal. Ô, galera, eu sei que já passou uma hora aí. Quem tiver mais pergunta, Carlos, se você tiver mais pergunta, pode perguntar. Vai mandando um coraçãozinho aí, gente. E tira um print aí nosso aí, marca a gente lá nos stories aí para ajudar. Se vocês gostaram da live de hoje. E nós vamos começar a encerrar aqui a live. E gratidão pela sua presença aí, ô, Renato. Foi Não, bem obrigado você profunda aí aí pelo a convite. Foi filosofia. bem profundo. É um papo profundo. É um papo É um profundo. papo Às profundo. vezes a gente se perde no meio, assim, não digo nem na exposição, mas assim, na reflexão, porque é profundo, uma coisa conecta a outra. É legal até nesses tipos de conversa, assim, você ir fazendo uma investigação a seu respeito, né, a respeito de si mesmo, meio que em tópicos, né, assim, tentar colocar em tópicos. Porque se a gente deixa aqui não é tão linear assim, né? Quase como Não, se não fosse uma nuvem de ideias, de palavras, de não é conceitos, tão aí você fácil, tem que não é tão fácil. concretizar, fica mais fácil para organizar. Por isso que é importante, se precisar de ajuda, procura um profissional, né? Um terapeuta, um hipnoterapeuta, igual o Renato, Exatamente. para poder começar a se autoconhecer, se começar a se autoanalisar, autoconhecer, e entender o que está acontecendo, porque assim você começa a se transformar naquilo que você realmente quer na sua vida, né? Sim, total. Procure ajuda, porque às vezes a gente precisa de uma mão, a gente precisa de esclarecimento. Tudo isso que a gente falou vai partir de um ponto muito importante para fechar com chave de ouro, que é aprender. É Aprender. aprender. Você provavelmente não aprendeu isso até aqui. Agora que você aprendeu, né, que você funciona de determinada forma, por mais que sejamos diferentes, a gente tem um padrãozinho lá, né, alguns sistemas que funcionam de determinadas formas, a gente tem evidências que suportam isso. Você primeiro precisa aprender, então, como você funciona, e aprender certas coisas, né, que vão ajudar você a mudar essa visão. Aprender, Sim. por exemplo, que mudar a sua visão pode te trazer mais estabilidade, né? A gente tem medo de mudança, a gente acha que mudar a visão vai trazer mais instabilidade. E não. E aí tem outras coisas, por exemplo, que é o que eu trabalho muito, né, com meditação, com yoga, que são práticas e, como eu disse, que vão em direção a esse contato profundo consigo mesmo, de você se ver descascado dessas coisas com que você se envolve o tempo todo e você acha que é a estabilidade, que na verdade te traz mais desconforto do que conforto, que caminha, vai nessa direção do silenciamento, né, da Sim. mente, desse reforço de conexões no seu cérebro que vão te proporcionar mais autocontrole. Sim. Então, busque ajuda mesmo. Busque ajuda para aprender o que você precisa aprender. E tá tudo bem você precisar aprender porque você não aprendeu. É igual andar de bicicleta, é igual falar, né? É igual escrever, ser alfabetizado. A gente aprendeu várias coisas ao longo da vida, mas um monte de coisa. Na meditação, por exemplo, a gente fala muito de atenção, que é uma coisa que todo mundo é cobrado o tempo todo e nunca ninguém aprendeu como prestar atenção. É uma habilidade. Sim. Várias coisas são habilidades. Partindo dessas premissas, a gente consegue saber para onde a gente vai, né? O que a gente faz para melhorar o que a gente quer melhorar. Sim. Então, Mas é isso, ótimo, cara. É isso aí. Valeu, obrigado certo?
Valeu, Carla. Tá? Obrigado pelo elogio, parabéns, adoro, obrigado. Obrigado, E obrigado. galera, boa noite, bom fim de semana. E fica ligado aí que toda semana vai ter live, vai ser cada dia eu faço uma live diferente, cada semana, né, eu faço uma live diferente e a gente vai, quem tiver alguma ideia que quiser falar sobre a live, é só mandar pelo inbox aqui e manda coraçãozinho e manda, tira um print aí. Eu vou tirar um print aí, peraí. Vai. Tirei, tirei, tirei. Beleza. Eu vou marcar você lá, amigão. Brigadão, Demorou, hein, cara. cara. Obrigado, hein. Obrigadão. Obrigado mesmo. Boa Obrigado, noite, bom fim Carla. de semana Boa noite, todo mundo e aí. até mais. Obrigado, Até gente. mais. Valeu.